Bom dia, que a paz do Mestre esteja nos nossos corações. Bom dia, Bia, Carmen, aqui de Mongaguá, Carmen, Lúcia, Doris, Ivanete, Maria Olívia, Ilzara, Belinha, Rafa, Clara, Cissa, Jussara, Luiz, Mari e todos aqueles que vão ver, né, depois, ver mais tarde, que todos nós possamos nos unir nesse momento. Temos um convite, né? Estamos estudando a parte do entendimento do ser espiritual, que a Alzira Bessa está escrevendo por inspiração da equipe de Eurípides Bassanufo. E nesse trecho do livro, o, nós vimos na semana passada a parte do fato espírita, que a gente pode entender assim, né? Quem sou eu? Então, a, o evento da semana passada discutiu bastante isso, né? Então, quem sou eu? O planejamento até do perispiritual, né? O mapeamento genético, não só do corpo físico, mas também do perispírito. Olha só, né? Que momento esse. Só um minutinho aqui. Então, todas essas. Todo o texto que está falando aqui, gente, é precioso. Hoje nós vamos ver. Uma vez que na semana passada vimos o quem sou eu, né, a nossa identidade, né, o fato espírito como sendo a nossa identidade. Hoje nós vamos falar assim sobre de onde eu venho. Ah, e esse de onde eu venho, eu vou procurar aqui, deixa eu pegar aqui um texto do. Ah, preciso compartilhar. Estou pedindo aqui para eu poder compartilhar. Alguém aceita? Veja agora se Por favor. Então, ele está falando aqui a respeito do, lógico, né, da reencarnação mesmo. Então, como que nós vamos trabalhar esse tema? Reencarnação é tranquilo para todos que aqui estão, né? Já sabemos disso, já sabemos que reencarnamos tomei e com café. tem algumas passagens aqui que eu gostaria de relembrar. Então, de onde vem uma jornada pelos fundamentos da existência anterior? O que os evangelhos revelam? O que o espiritismo esclarece? E o que a psicografia comprova? Eu procurei dar esse foco, né, tanto do evangelho quanto da doutrina e, e algum momento do Chico, né, também. O que que a gente pode trabalhar nesse sentido. No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1 a 3, está relatado o seguinte trecho. Os discípulos, né, eles se reúnem e perguntam a Jesus, olham, né, para uma pessoa que estava cega e pergunta para Jesus, Mestre, quem pecou? Este, né, apontando para aquele que estava cego, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Quem foi? Onde está a causa disso? Jesus respondeu: Ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais.
mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Então, olha, esse cego era um cego de nascença, ele já nasceu cego. Então, como que os discípulos poderiam fazer um questionamento desse? A gente vai no íntimo no âmago da pergunta, porque se eles já sabiam que aquela criatura já tinha nascido cega, como que, se não houver a ideia de reencarnação, como que aquela criança poderia ter pecado antes? Né? Qual seria a lógica? Então, nós já vemos que existia o entendimento de uma vida anterior, de uma vida pregressa. Só não está no Evangelho lá. Eles pecaram antes, né, em outra vida, né? Eles só perguntaram isso, né? Quem pegou? Este ou seus pais? E aí a resposta de Jesus é assim magnífica. Ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Para que a gente veja que toda a lei divina, devidamente construída, estava ali manifestada. Havia um motivo para isso. Então, os discípulos, né, então o próprio Jesus não corrige, né, o que eles tinham perguntado. Então, é bem a situação. E depois, a gente tem uma outra passagem, né, no Evangelho de Mateus, onde os discípulos perguntam sobre a vinda de Elias. Essa passagem é muito conhecida entre nós espíritas, que os discípulos perguntam sobre a vinda de Elias. E Jesus responde com clareza: Elias já veio e não o reconheceram. Então os discípulos compreenderam que ele, Jesus, falava de João Batista. Ou seja, Jesus afirma a reencarnação de uma forma direta, de uma forma explícita. Ele não dá a entender, ele deixa bem claro, né? Então nós temos no Evangelho essa situação sobre a, a reencarnação. E no livro dos Espíritos, nós temos, né, nas questões 392 a 399, em resumo, né, falando isso, né, que não lembramos os fatos. O véu do esquecimento protege o espírito das culpas e dores do passado, permitindo o recomeço genuíno. Conservamos as aquisições, aptidões, tendências e intuições são heranças vivas das existências anteriores. A essência permanece. E no parágrafo, até aí, gente, a gente já viu o parágrafo 9 e 10 que a gente já tinha que ler aqui. E no parágrafo 11, né, que fala-se do livro, né, que nós estamos estudando, fala assim, que ela, a anterioridade, ela tem ressonância com a consciência, vibrando em processo interativo entre o passado e o presente. Olha, a anterioridade, a nossa, ou seja, a nossa vida, ela vive em ressonância, ela está sempre conversando com o passado e com o presente. Com o futuro de uma certa forma, né? Mas o futuro ele está linkado com o que nós estamos aspirando hoje. Ah, eu quero ser um engenheiro, um bom engenheiro. Então, eu preciso estudar. Então, eu preciso focar no meu hoje, focar no meu agora, para que depois eu pense em ser engenheiro. Não adianta eu querer ser engenheiro agora, eu não tenho condições. Eu preciso estudar. Eu preciso estudar a composição dos materiais. Eu preciso estudar química, física, né? Todo as preocupações sociais, as logísticas. É muita coisa para estudar, para eu ser um simples engenheiro.
E essa ressonância que ele fala aqui, que chama atenção, é essa tal da ressonância. A ressonância, nesse caso, a gente pode entender como sendo o que eu fui no passado, eu fui, eu aprendi, eu não vou lembrar de tudo que está lá no passado. Por que que eu não vou lembrar? Porque não precisa, não há necessidade. Agora, o que eu precisar sentir, eu vou sentir. Para quem. Peraí, só um minutinho, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Hum, Aqui já está falando, é só um resumindo o que a gente viu, e depois a gente volta nesse. Pronto, quero ver todo mundo aqui. Aí, gente, é, se alguém quiser falar alguma coisa, tá? Fique à vontade, viu? E nós estamos aqui em estudo. Vocês sabem que eu gosto de falar, aí eu fico falando, né, direto aqui e não tenho parado. Então, me interrompam. A gente estava falando aqui que a ressonância, né, então a ressonância, essa ressonância, ela, a anterioridade tem ressonância na consciência, tá? Com a consciência, ou seja, tudo aquilo que eu fui, tudo aquilo que eu fui. Então eu não preciso saber, não preciso e não devo saber exatamente o que aconteceu comigo na encarnação passada. Não preciso, não posso, não devo. Quando todo mundo, eu não sei se todo mundo, né? Mas uma boa parte aqui já aprendeu a andar de bicicleta. E quando a gente aprende a andar, eu estou falando assim, numa experiência muito próxima, tá? Muito próximo isso aqui. Estamos bem perto desse momento. Quando nós estamos andando de bicicleta, geralmente, isso geralmente, pelo menos antigamente era assim, fala antigamente, né? A gente já denota a idade, né? Vou falar assim, no tempo da Márcia, no tempo da Doris, no tempo da Carmen, né? Era assim. É, os pais ensinavam os filhos a andar de bicicleta bem pequenininhos, os seus 3 anos, né, 4 anos, bem pequenininhos. E aí, quando chega nessa idade, né, já com seus 50, 60 anos, eu já não lembro mais, né, de como foi o aprendizado. Eu não lembro dos momentos que eu caí da bicicleta no momento do aprendizado. Eu tenho lembrança de outras quedas, porque foram quedas traumáticas aí, mas eu não lembro, no momento que eu estava aprendendo, eu não lembro daquelas passagens. Eu não preciso, não há necessidade. O que há necessidade hoje é que hoje eu sei andar de bicicleta. Eu vivo, eu sinto isso. Então, a anterioridade nos dá o conhecimento daquilo que eu preciso saber. Nós já melhoramos. Hoje, nós não tiramos a vida de ninguém, né, fisicamente. Muito provavelmente já fizemos isso no passado. Nós já tivemos experiências dolorosas com erros, com dificuldades muito difíceis, que hoje, mas mesmo assim, preciso saber daquele momento? Não. Porque eram momentos em aprendizado, eram momentos de equívocos. Não preciso saber disso. A criança, quando está começando a aprender a desenhar, ela não faz uma árvore perfeita logo ao seu primeiro ano de vida. Né? Com os 2 anos, ela vai pegar um lápis, vai só riscar a folha de papel e vai até mostrar, né? Olha que lindo, e a gente elogia. Mais tarde, quando estiver, até como pintor mesmo, né, nós temos hoje uma, aliás, é muito bacana de ver o número de crianças que desenham bem hoje em dia. Eu acredito que seja bem maior do que no passado.
né? A arte, como nós estudamos até pouco tempo atrás, cada vez mais se manifesta, principalmente através desses corações que estão regressando à Terra. Quando eu falo regressando, já desde o ventre, né, até os seus 14 anos aí, a gente ainda considera que está regressando. Então, nessas experiências. E esses jovens, essas crianças, vêm com habilidades artísticas. De onde vêm essas habilidades? É de vivência mesmo, a gente não tem dúvida disso. E por que que é importante a gente reestudar esse tema? Porque a reencarnação nós sabemos que existe, né? Isso aqui já está claro para a gente. Mas por que que é importante nós reestudarmos esse tema? Por que que é importante eu saber de onde eu vim? Não vamos saber exatamente, tá? Mas procurar sentir isso e não ficar preocupados, né, ao que está acontecendo. O que será que eu fiz? Não é essa a ideia. É procurar dentro da evolução, dentro do conceito de anterioridade, dentro do conhecimento que eu sei que o que eu fui no passado tem ressonância com o que eu tenho, com o que eu sei hoje, com o que eu posso fazer hoje, até saber, Senhor Jesus, o que eu posso fazer agora com essa situação? Amando-te, Senhor Jesus. Então, alguém me feriu com alguma coisa, com alguma palavra, com alguma ofensa, de alguma forma, eu me senti, né, traído, eu me senti enfraquecido. Senhor, como é que eu faço? Me ajuda. E Ele vai ajudar. E vai ajudar. Nós estávamos falando que com essa espiritualidade que está do nosso lado, a gente não brinca, gente. Eles são capazes de fazer tanta coisa por nós, mas tanta coisa por nós. Então, saber que, olha, nós somos falíveis, nós estamos em aprendizado. Se alguém quiser comentar alguma coisa, aliás, eu quero que vocês comentem, né? O que que a gente pode entender dessa anterioridade, como que hoje nós podemos trabalhar essa situação. Se alguém tem alguma vivência, alguma coisa que queira contribuir nesse momento. Tudo isso de gente. Isso, explica melhor, não entendi o que que você... É, a Márcia está falando que é difícil, que não entendeu o que que eu quero. Não é o que eu quero, é que de repente esteja passando no coração de cada um, né? Quais são as imagens que estão passando na mente, né, de cada um. Então, saber que nós temos uma anterioridade. Essa anterioridade está fazendo ressonância com o nosso presente, de alguma forma. Porque se eu não. Por que que nós estamos estudando isso? Essa é uma pergunta que eu também quero saber, né? Pedindo aqui para Eurípides para me auxiliar nesse momento. Porque se nós estamos estudando, não é à toa. A Nete Guimarães fazia algumas. Ela fazia, não, faz, né? Faz algumas perguntas desconcertantes, né? Ela fala assim, a doutora Anete, né? Ela é assim impressionante com as perguntas que ela faz, simples, e que a gente não para pensar. Fala, Bibi. Ah, eu porque não sei se tem muito a ver, assim, mas como você falou, pra gente falar o que tava na nossa cabeça aí, é o que tava na minha cabeça. É que eu fiquei pensando que, assim, quando eu tive filho, a gente sempre
pensou isso com relação à evangelização, né? Por que que essas crianças estão na nossa mão? Quem são esses espíritos, né? Isso sempre norteou os nossos pensamentos, principalmente na preparação das aulinhas, né? A gente sempre tentava sentir, né? Não por curiosidade, mas um sentimento mesmo de como que a gente podia auxiliar aqueles espíritos que chegavam até a nossa evangelização. E depois que eu tive filho, que a gente vive a evangelização 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso, em alguns momentos, chegava a me atrapalhar, porque eu começava a me culpar, achando que eu estava atrapalhando a encarnação deles de alguma forma. Não sei se alguma mãe já passou por isso, mas assim, mãe espírita, assim, né? Eu, como é, espírita desde pequenininha, né, que frequentei a evangelização, que tive essa criação já, né, não tive vivências assim intensas em outras religiões. Conheci e tal, mas a minha vivência foi sempre na doutrina, né? Então a autocobrança veio de uma forma, e eu já sou, né, um pouco controladora só, veio de uma forma assim escancarada, gritando, né? Então, e aí agora, eles estão aí nos seus 5 anos, né, Lulu, fazendo já com 5 anos, que eu consigo olhar para trás, ver as coisas que eu fiz, que eu poderia ter melhorado, que não. E acho que é isso, né? É esse processo nosso, né? De não deixar que essas dúvidas, né? Que a curiosidade seja maior do que o sentimento para melhorar, para valorizar, para crescer. Então, e eu acho também que é uma prática, assim, que eu já vi em algumas casas que eu passei, essa preocupação, assim, de às vezes levar para o estudo mediúnico, por que que aquela criança está agindo daquela forma, é, não sei se é certo, se é errado, enfim, não estou aqui para julgar ninguém, mas é esse pensamento, né, fazendo uma comparação com o meu sentimento individual, minha experiência de mãe, desse cuidado para a gente não colocar uma pressão maior do que talvez seja necessário. O que a gente precisa saber, a gente vai saber, né? Seja num sonho, seja num sentimento, seja num estalo na hora da preparação da aula, seja num que a gente precisar, né? Se a gente se abre para sentir aquilo, a gente vai sentir. É o que me ocorreu aqui. Eu queria pegar o gancho da Bia, né? E com a fala do Leandro sobre anterioridade, né? Se, né, que a gente acaba tendo esse desejo quando, assim, tá estudando, né? Ou quando não também, de querer saber o que eu fui, eu deixei de ser, né? Eu acredito que no fundo, todos nós, um dia, né? Já nos questionamos e às vezes tem certas dificuldades que a gente passa, e aí a gente para pensar e fala assim, nossa, o que será, né, que eu tenha feito, ou qual o compromisso que eu tive com aquele espírito que hoje está como mãe, ou filho, ou marido, ou qualquer grau de parentesco. E, e aí a gente acaba se questionando. E aí, conforme você vai estudando, aí você vai parando para analisar que assim, tá, vai me fazer bem, né? Saber se eu o que eu fui ou deixei de ser, né, no passado. E porque de repente eu fiz alguma coisa boa para aquele espírito, mas e se de repente eu não fiz ou não fui uma boa, né, um bom espírito, né? Então, se eu agia no bem ou não, né? Então, de que faria, o que faria, né? O que me ajudaria nessa existência eu ficar procurando saber, né? Às vezes a gente recebe algum carinho da espiritualidade, né? Mostrando, né? Algumas situações, e aí você fala, talvez eu tenha, né? Tido certo, um, um certo contato com aquele espírito e que foi bom. E isso acalora o nosso coração, né? Mas quando eu comecei a estudar, eu parei muito de ficar questionando no que eu fui ou deixei de ser, né, em alguma vida passada. Que eu tinha muita curiosidade de fazer regressão, né, para de repente
eu descobri, né, alguns defeitinhos, alguns defeitinhos que eu tenho, né? Então, mas eu falo assim, tá, mas se eu tenho esse defeitinho, eu tenho que ir por mim procurar nessa existência sanar aquele defeitinho, né? Procurar um auxílio, ou seja, numa casa espírita, ou seja, um tratamento psicológico, psiquiátrico, sei lá. E aí eu parei muito de nessa vontade, né, de ter essa vontade de saber o que eu fui ou visitar o meu passado. E aí eu estava lembrando, juntando com o fato de estudar, é interessante que quando, né, a gente precisa trabalhar esse lado espiritual, né, esse melhorar, que eu conheci quando jovem ainda, né, a doutrina, mas num centro mesmo que eu comecei a trabalhar, né, desde fazer prece no salão e tudo mais, e, e eu fui convidada a fazer o quê? E agora, né, me fez lembrar. Era para ir cuidar das crianças, enquanto os pais estavam, né, por exemplo, no domingo a gente tinha um estudo, né, nesse centro, era o estudo do Evangelho. Eles tinham o CIED lá, né? Se chamava CIED. Então tinha esse estudo. E então, dia de domingo tem criança. Então eles me convidaram para ficar junto com as crianças. Não tinha quase criança, era o meu filho e umas duas crianças. E desde dessa época, né? Aí eu falo assim, olha, talvez eu já tivesse que trabalhar a evangelização em mim, né? E com essas crianças, porque aí eu conheci o Semente, no qual realmente o trabalho era com a evangelização. Então, aí se pensar na anterioridade mais recente, então aí eu busquei lá na minha gavetinha lá do passado, que eu já desde aquela época, meu filho tinha uns 5, 6 anos. Então, mais ou menos uns 40 e pouquinhos anos atrás, eu já estava trabalhando com a evangelização, mesmo sem saber que aquilo era evangelização. Então, de lá para cá, olha quanto, né, a gente tem se aprofundado para trabalhar em nós, né, ou estudando aqui juntos, trabalhar a evangelização do espírito, né? Então, aí me faz lembrar essa fala do Leandro, que a anterioridade não importa, assim, eu não preciso ver lá, né, em existências passadas. Eu posso buscar minha anterioridade nessa existência presente, né? Então, é isso que eu queria comentar. Então, a gente não precisa ficar buscando, né? Busca estudar que vai se clareando, né? Diga, Carmen, falei demais. Seu som, Carmen. Muito interessante, né, o que o Leandro falou, que é tanto amor, é tanto carinho desses amigos espirituais que a gente, se está num contexto, se está acontecendo algo, a gente não precisa buscar a anterioridade de nada, porque se está acontecendo, é porque está certo, é porque é muito trabalho ali desses amigos que nos ajudaram no nosso planejamento, né? E veem esses, como que eu diria, esses reflexos, desde as pequenas coisas, às coisas mais complexas. Aí a gente já vê ali, aperta o botãozinho e fala, puxa vida, é isso mesmo, tá certo. Quando chega o momento das provas, dos reajustes, lá no fundo a gente sabe que oportunidade bendita, que coisa boa que está acontecendo. A hora que eu voltar, a hora que eu entrar no plano espiritual, eu vou entrar aí nesse lance, que legal o mundo espiritual, eu já dei aquela evoluída grande e não precisa saber. Lógico que a gente sabe que essa é uma das melhores que a gente tem, né? É a melhor que a gente está vivenciando. Principalmente porque a gente tem esse respaldo, esse suporte que é a doutrina espírita, que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem a certeza que não tem nada errado, que tudo está certo, que tudo é passageiro e que a gente está aqui amparado por esses amigos que falam mais um pouquinho, mais um pouquinho. E, conforme o Leandro falou,
o aprender a andar de bicicleta eu não aprendi, não, tá? Eu não tenho essa experiência. Mas outros aprendizados que foi algo tão difícil, ficou. Hoje é uma prática assim, é algo tão mecânico na nossa vida, como dirigir, por exemplo, né? É mais fácil dirigir do que andar a pé. Então, esse aprendizado vai cada vez ficando e a gente vai cada vez mais se distanciando dessas indagações. Que eu fui? Por que isso está acontecendo? Que eu fui não importa. E que bom que isso está acontecendo. Que bom que eu estou tendo aprendizado constante na minha vida. Difíceis, mas que eu tenho certeza que vai passar. Então, é isso, né? Essa doutrina que nos ampara, esses amigos que estão a cada momento, a cada dificuldade mais pertinho da gente. E a gente, nós, no grupo, estabelecendo cada vez mais esse vínculo, sabendo que estamos juntos rumo ao progresso. O passado não importa, né? Muito bom, gente. Que bom que vocês falaram. No parágrafo 14 desse texto, temos a seguinte mensagem aqui. É através da anterioridade que o espírito se alimenta da progressividade da esperança. Olha, repetir. É através da anterioridade que o espírito se alimenta da progressividade da esperança. Ao reencarnar, ele traz um pensamento progressista, com vibrações cheias de esperança, as quais passarão a nutrir seu pensamento de equilíbrio. Gente, os espíritos, todos, quando renascem, eles trazem vibrações de esperança. Eles vêm cheios de vibrações de esperança. Então, tarefa nossa. Em casa nem se fala, né? Aqueles com os quais nós convivemos, em especial os pequeninos, é abraçá-los, é sentir que eles têm uma anterioridade, eles estão recomeçando. Eles precisam que essas vibrações cheias de esperança continuem cheias de esperança. O sufocar, né, com as intermináveis proibições e somente proibições, sem esclarecimentos, sem exemplos de esforço nosso, faz com que essas vibrações cheias de esperança vão se apagando. E aí nós temos responsabilidade direta no futuro de cada um deles. Quantos corações que chegam ao nosso centro espírita? Estamos falando aqui da evangelização. Então, quando eles chegam, o abraçar esses pequeninos, mostrando para eles, falou: filho, filha, aqui é o seu lugar. Vem, continua participando. Não é falar, né, com a boca, mas falar com o coração. Fazer com que eles sintam que estão sendo amados. Todas aquelas vibrações que eles carregavam antes de nascer, que carregavam quando nasceram, essas vibrações elas tomam uma nova força, uma nova energia, um poder energético envolve esses espíritos com esse simples abraço. Quando eles chegam no centro espírita. Então, quando estão nos eventos, né, nas ações evangélicas, ou nas aulinhas, né, como alguns chamam, né, nas aulinhas. Então, quando estamos ali,
essa entrega para eles faz com que eles sintam, podem até não falar, mas eles vão sentir. E como professor, né, em sala de aula, eu adoro abraçar, gente. É muito bom. Quem não gosta de abraçar, não é? É tão bom, gente. E nós temos uma orientação na escola, por parte da direção, fala, olha, não abracem os alunos, não abracem as alunas, principalmente professor, né, homem, não abrace as meninas, né? Lógico que a gente não vai dar aquele abraço, né, de ficar eternamente abraçado. Não, né, gente, mas abraçar, acolher esses corações com um abraço sincero, não ter medo de nada. Porque pode aparecer uma denúncia de assédio. Realmente pode, sim, pode aparecer. Sabe o que que vai dar nisso? Nada, absolutamente nada. A não ser que a gente precise passar por essa situação. Aí vai aparecer, aí a gente sim. Mas mesmo assim, a nossa doação, quando Sócrates foi condenado, né, para tomar a cicuta, é, a esposa dele, mas você vai ser condenado injustamente. E sábio como ele era, ele faz a pergunta para a esposa, mas você preferia que essa acusação fosse justa? É melhor que seja injusta. É melhor eu passar, né, ser condenado por uma coisa injusta do que ser condenado por uma coisa justa. Porque aí eu terei errado, falhado e muito. Então, a anterioridade, a progressividade, esse sentimento, esse parágrafo 14 foi o que mais me chamou a atenção. O progresso espiritual das crianças vai depender desse momento, desse componente social, desse componente onde ela está se sentindo. Como é que ela está se sentindo? Está se sentindo acolhida? Nós vamos ver nos centros vários corações, várias crianças em muitos momentos, principalmente aquelas que carregam consigo uma dificuldade muito grande, têm esperança, mas têm medo ao mesmo tempo. Tem esperança, mas tem receio de um contato. O passado ainda está muito presente, as culpas estão muito presentes, e aquele espírito não consegue sair daqueles grilhões. Quantas crianças, né, nós vemos, tanto lá no Semente, né, quanto em outros centros, né, abrindo aqui, vários centros vão falar, nossa, eu tive uma criança que não queria entrar no centro de jeito nenhum, né, uma série de coisas. Isso vai acontecer em crianças que ficam 2, 3, 4, 5, 6 anos nessa situação, mas os pais estão lá, estão insistindo, fazendo com que a criança vá e passa. Aí depois ele, puxa vida, até que um momento, em algum momento, ele desperta, ele se solta, ele se liberta. E aí, aquelas vibrações cheias de esperança que o motivou a reencarnar, né, com todo aquele mapeamento genético, aquele mapeamento perispiritual, que está lá esperando uma energia para dar força a isso. Imaginemos um carro, né, que hoje, um carro a combustão, né, que hoje nós temos o carro elétrico, o coelétrico também. Para poder funcionar, ele precisa da ignição, do contato, da energia. Se não houver energia, o carro não vai funcionar. Seja movido a combustão, seja movido a eletricidade. Ele precisa de um contato, né? Vira a chave, vem a energia, ele se desenvolve. E esse contato elétrico é o Evangelho. E o Evangelho é esse nosso sentimento, essa nossa certeza, o nosso esforço. Nós não somos perfeitos,
exatamente por não sermos perfeitos, mas estamos buscando a perfeição, estamos buscando a transformação moral, né? Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Responde Kardec, pela sua transformação moral, pelo esforço que ele empreende em domar, em dominar as suas más inclinações, o passado. E como é que eu vou domar as minhas más inclinações? Praticando o bem, me esforçando para ser melhor. Me esforçando para ser melhor. E esse esforço, muitas vezes, ele é forte. Dizem os espíritos, eu acredito neles, né, já que eles estão falando, que esse esforço é um esforço insignificante. Basta decidir, é decisão. Então, nós temos uma anterioridade, nós temos um passado que está conosco e ele vai estar sempre conosco. Ele vibra em todas as células perispirituais. Todos os nossos sentimentos do passado que são relevantes para o nosso progresso vibram. Eles têm assim, fazem ressonância com a nossa vida atual porque eles nos acompanham, estão no perispírito. Eles não nos abandonam. Os sentimentos do passado não nos abandonam. Então, cabe a nós agora melhorar esses sentimentos. Como é que nós podemos melhorar esses sentimentos? Parábola do óbolo da viúva, né? Vamos lembrar que a gente está estudando agora. Eis que Jesus, né, se assentou defronte ao gasofilácio. Olha isso, gente. Se assentou, parou, né? Fez com que os discípulos parassem, né? Então, estando Jesus assentado, olha só, estando Jesus assentado, né? Ele está lá presente, está presente. Então, nós aqui estamos presentes, assentados, ou seja, procurando observar tudo que está à nossa volta, tudo que está acontecendo. E de frente ao gasofilácio, nós estamos na primeira fila. Gente, sentar na primeira fila do teatro é ter oportunidade de escutar a respiração do ator, cada movimento que ele faz, detalhes no olhar dos atores. Nós temos essa responsabilidade. E olha, se a acústica do teatro não for boa, ou seja, se nós, aqui na nossa vida, na nossa existência, no dia a dia, em casa, ou na aula da evangelização, se nós não percebermos determinadas atitudes, determinadas situações, pela acústica do espírito, os mentores farão com que nós possamos observar. Então, olha a importância da mediunidade. Mediunidade não é uma coisa assim simples, ela é rica, ela é importante, e nós não estamos falando naquela mediunidade ostensiva, precisa ver, precisa ouvir, precisa. Não. A intuitiva, todos têm. Nós agimos muito por intuição ou por inspiração. Pergunta algum número do Livro dos Espíritos, né? Existe interferência dos espíritos na nossa vida? E responde os espíritos, muito mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. Muito mais. Então, os espíritos interferem de uma maneira muito forte na nossa vida.
Aí é o gancho da aula eu acho que é da semana que vem, né? Que quais são os meus interesses, né? Então, aí a gente vai deixar para a aula que vem, para o encontro da semana que vem. Mas, então, o estudo da mediunidade para poder estar atento a todas as instruções valiosas, ricas e importantes demais para que o nosso trabalho como evangelizador surta efeito. Não basta apenas ler o livro. Há necessidade de eu conseguir captar as inspirações que forem dadas. Porque nós estamos, como evangelizadores, nós estamos mexendo com espírito, com vidas. Nós estamos, é uma obrigação, é um dever. Está lá na descrição de funções. Nossa, qual é o papel do evangelizador? É fazer com que o espírito, que está cheio de vibrações, de progresso, de esperança, que essas vibrações tomem vida na sua vida, que elas cresçam, que elas tomem corpo, essas vibrações positivas, que está lá no neocórtex, nossas aspirações espirituais, de vida, de progresso. Então, abraçar as crianças, abraçar os jovens, mesmo aqueles que falam, ai, pai, ai, mãe, ai, tio, né? Não, não abraça, abraça mesmo. Né? Tem alguns, né, algumas crianças, alguns jovens, que até por uma questão da sua, do seu momento, né? Seja autista, seja Down, seja alguma com alguma característica dessas, tem alguns que não gostam de ser abraçados. Pergunta se eu respeito isso. Adoro abraçar, principalmente esses. Aí depois eles ficam lá se limpando, né? Ai, né? Mas eles sentem o amor. Eles sentem. Eles sentem. Lógico que a gente não vai fazer toda hora isso, né? Porque senão eles nem vão querer ir, dependendo, lógico, do caso, né? Mas quando a gente sentir aquela vontade, é porque é um espírito que está cheio de vibrações de progresso, cheio de idealizações. Nem que seja para ficar numa cama, como alguns jovens, né, que estão presos, estão acamados, mas eles têm ideais como espírito. Aquele jovem pode não entender muita coisa, aliás, ele não vai entender se eu falar alguma coisa, mas ele vai sentir a visita, ele vai sentir o olhar, porque nós não vamos olhar como a nossa figura, né? Nós vamos procurar olhar como se Jesus estivesse olhando para eles. E ele vai sentir, ela vai sentir. Essa era a mensagem de hoje, né? Se alguém quiser fechar, fique à vontade. Eu ia comentar que ontem na evangelização, eu gosto de coisas só muito fáceis, né, de fazer. Aí os pequeninos já no final, né, aí eles começam a brincar antes da gente fechar, né, cuidar lá da arrumação. Aí eles estão lá brincando, entretidos lá, e eu bem, tipo, desafiadora, né? Eu acho que o meu espírito é isso, né? E aí eu falei assim, aí para alguns eu falei assim, nossa, será que você tem abraço de urso? Eu acho que não, porque eles não querem parar para ficar, ai, abraçando, né? E você falando do abraço. Aí eu falei, como que eu vou conseguir um abraço, né? Se eu falar assim, me dá um abraço, uns vão responder que sim, outros vão responder que não, né? E vão me deixar lá falando. E eu não tava, meu espírito desafiador não tava querendo receber um não, né, naquele momento.
Aí eu falei assim, eu vou usar uma estratégia. Eu falo assim, nossa, será que você tem um abraço de urso? Nossa, aí pronto, fala assim, eu tenho. Aí vinha e dava aquele abração, né? Aí eu perguntei pro outro, eu falei assim, nossa, será que você tem? Aí ele parou, ficou olhando assim, tipo a doida, né? Perguntando se tem um abraço de urso, né? Se eu tenho um abraço de urso, foi bem desafiador. Aí ele parou assim, aí olhou pra mim, aí veio eu tenho. Aí veio e abraçou com muita força. Eu falei assim, gente, é bem isso, né? Se o espírito não estava afim de receber, eu estava querendo um abraço, aí ele acabou dando aquele abraço, né? Mas é bem isso, né? A gente usar de estratégias, né? Para poder fazer com que aquele espírito, de repente, ele não, nem ia querer, ou então espontaneamente. Né? Mas aí eles foram e aí se sentiram felizes, né? Porque eu consigo. Eu falei assim, é verdade, tá bem forte mesmo, é igual do urso. Aí eles saíram e foram brincar. Mas é bem interessante isso, da gente observar, né, aquele coração e sentir vontade, vai. Talvez eu não receba, né, como no meu caso. Talvez eu recebesse um não, mas aí eu já usei de uma estratégia e aí deu tudo certo, né? Para quem eu falei isso, eu consegui. Foi positivo. Muito bom. É, lá no grupo espírita, lembro, lá no grupo espírita que eu faço parte, eu sempre gostei muito de abraçar, tá? Eu me identifico muito com a sua fala, porque até na rua, aí quando eu vejo uma pessoa mais cabisbaixa, mais triste, às vezes eu chego a bola e já ganho um abraço hoje. Se eu olhar assim meio estranho e tal, não, já ganhei um, posso te dar um? Pode, dou um abraço, a fisionomia muda, né? Já tem vários testemunhos desse e é bem legal. Ele sabe a dificuldade que a pessoa está passando ali. E no grupo espírita também, né? Eu saio abraçando todo mundo e entendendo que muitas vezes todos nós, né, em algum momento, nós terminamos confundindo, né? Nós somos espíritos eternos, né? Imortais, estamos numa passagem, mas muitas vezes a gente acha que nós somos o corpo, nós somos aquele corpo, nós somos aquela dificuldade. E não é, né? Aqui, a dificuldade é um trampolim, é um aprendizado, né? E o corpo é só um instrumento para poder transitar aqui na Terra, né? E aí, muitas vezes já vê isso. Não, vai passar. Não sei o que você está passando aí, não. Não sei se é o que você está sentindo aí, mas vai passar. Tenha paciência. Só tente entender o porquê você está passando por isso. Quando você entender o porquê, você vai construir um conhecimento novo. Comece a aplicar esse conhecimento novo na sua vida e está tudo certo. E em casa também, tentando mostrar aos meus filhos, né, minha esposa, minha mãe, está aqui passando as férias comigo. E no grupo escoteiro também, não pode abraçar, não pode chegar, abraçar, porque tem o ECA, né? Tem as diretrizes do ECA que tem que atender, né? Mas não aguento, não. Rapaz, não aguento. Eu chego, abraço, opa, chefe, você, minha cara, não aguento, não dá, né? Tem que transmitir essa energia. E eu acho bacana. Tem até a terapia, né? Existe uma terapia, que é a terapia do abraço. Muito positivista, muito boa, por sinal, e que tem vários relatos, vários casos aí mundo afora, de progressão, né? Das pessoas melhorarem por conta do abraço, né? É isso. Obrigado, Edmilson. Fala, Doris. Acho que eu perdi alguma coisa sem querer, mas não é não, tá? Quer aproveitar para fazer a prece para gente? Pode ser? Pode ser.
Mestre querido, gratidão por mais esse dia vivido, onde estamos a oportunidade de poder respirar esse ar que entra dentro de nós, e assim também, através desse estudo, entrelaçando corações e dando as mãos para que possamos, assim, um ajudar o outro. E através das vivências, a troca de vivências, possamos, assim, aprender a tua mensagem, o teu amor, o teu carinho através de cada um de nós, através das nossas dificuldades e aflições, que seja espelho para outros, para que possa sentir que estamos juntos, sentir que estamos no caminho certo, no caminho da redenção. Mestre amado, que possamos armazenar esse ensinamento de hoje dentro de nossos corações, para que na hora que sentirmos um pouco mais fragilizado, possamos lembrar desse estudo, do que nós conversamos, para que assim vamos se fortalecendo e seguindo o nosso caminho de acordo com os nossos compromissos reencarnatórios. Mestre amado, nos guarde mais essa semana e que possamos assim exercitar esse amor, que possamos abraçar o nosso irmão sem reservas e assim fazer essa troca de energia que só faz bem para o nosso coração. E assim, Mestre, fica conosco e que possamos estar aqui firme e forte no próximo dia do nosso estudo. E assim seja. Que assim seja. Ai, desculpa, mas eu acho que eles queriam fazer a prece comigo também. Aqui também tá assim, os cachorrinhos. Nós queremos ouvir. Bom domingo a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Bom queridos. domingo, gente.